e Vasco, o local é diferente. Brinco de Ouro, Campinas, não é? E o São Paulo tem reforços. É mesmo? E o Vasco tá preocupado mesmo com a Copa do Brasil. Será que vai poupar Vai, hoje? vem pro time sub-20. Bem que você quer. 22 de junho de 2024. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Estádio de São Januário. O Vasco saiu perdendo, mas depois não tomou conhecimento do São Paulo e aplicou sua maior goleada neste Brasileirão, 4-1. Hoje, o tricolor não pode nem sonhar com algo parecido, ou no caso, ter um pesadelo novamente, né? Para isso, a instabilidade precisa acabar. Nos últimos 8 jogos na competição, São Paulo venceu 4 e perdeu 4. De forma alternada, ganha e perde. Se for assim, venceria o Vasco, já que perdeu para o Cuiabá. Mas, por favor, esse tipo de planejamento não existe, né, galera? Por supuesto, temos que melhorar, por supuesto que... Claro que temos que melhorar. Claro que temos que corrigir coisas. Claro, jogo a jogo. Temos que corrigir e melhorar. Não tem muito mistério nisso. Temos que corrigir e melhorar. Já não há muito mistério nisso. Nós estamos vindo de uma temporada que não havia muitos treinos, era só jogo atrás de jogo, né? E agora não temos um tempo para trabalhar, uma só competição. Lógico que não era o nosso objetivo isso, né? Mas já que estamos só em uma competição, trabalhar firme, trabalhar os pontos, melhorar os pontos fortes, né? Que nós estamos tendo nos jogos e trabalhar e melhorar aqueles pontos fracos também que deixamos a desejar. Com 47 pontos na 5ª posição, o tricolor não entra no G4 nesta rodada. Afinal, o Flamengo tem 51 e também um jogo a menos. Mudanças na equipe? Algumas. Caleri e Alan Franco voltam de suspensão. Arboleda e André Silva, em contrapartida, estão fora por suspensão. Ferrarese, Jamal Lewis e Bobadilla estão com suas seleções. Uma possível escalação terá Rafael, Rafinha, Alan Franco, Sabino, Wellington, Marcos Antônio, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Luciano, Lucas, Caleri. Ferreirinha ainda é dúvida. Não joga há 2 meses, está recuperado da lesão na perna esquerda, trabalha com os companheiros e pode ser relacionado. O São Paulo jogou o último jogo contra o Cuiabá, que foi aquele péssimo jogo do São Paulo. Péssimo, bem criticado por todo mundo. Péssimo jogo. E a partir daquele momento, houve essa crítica ao trabalho do Zubeldia, interesse de Tite, surgiu no meio de comunicação. O Casares não confirma a permanência, também não se posiciona em relação ao Zubeldia. Então, acho que essa resposta nesse jogo contra o Vasco vai ser importante para tentar dar uma apaziguada aí no ambiente do São Paulo. Bom, e hoje tem São Paulo e Vasco. Vamos para o provável São Paulo. Infelizmente, eu peço desculpas a todos. Não teremos a leitura do Rodrigo Bueno, porque ele falou que consegue fazer o programa, mas não consegue ler. Eu consegui ler aqui. Põe o provável São Paulo, tenta ler então. Vamos lá, primeiro mandar um abraço para o doutor Márcio Araquelian, que mora em São Paulo. Que legal. Foi muito fã do programa. Dá para enxergar ali? Mas ele tá de cabeça. Então vai, escalação, vai. Com o coração. Técnico Luiz Zubeldia. Goleiro Rafael. Lateral direito é o Rafinha. Alan Franco na direita, é isso mesmo? Não, na zaga. Não, mas tá na direita, na zaga, né? Na zaga. É porque não tem o Arbolenda, né? Isso. Alan Franco, Sabino, Wellington, que tá de volta. Mas daqui a pouco também ele tá de saída. Marcos Antônio, olha aí. Muita gente queria o Marcos Antônio, olha, chance para o Marcos Antônio. Bom, o Marcos Antônio tá difícil de ler até com a pupila normal, hein? Vai, Luiz Gustavo na volância, como diz o Zé. Wellington Rato. Eu confesso que tô meio cansado do Wellington Rato já, viu? É mesmo? Eu tô meio cansado do Wellington Rato. Tá igual a minha vista, meio cansado. E o Luciano? Luciano também. Luciano também ali, na armação ali. Aparentemente, Lucas Moura na esquerda. E na frente, o Caleri. Exatamente. Este é o São Paulo para enfrentar o Vasco, 30ª rodada. Vamos pro Vasco. Tem que colocar o hino, senão o pessoal... o hino lindo do Vasco da Gama. Rafael Paiva, escala e a Natália vai ler pra gente. Vai lá, Natália. Léo Jardim, ou Pimenta ou Paulo Henrique. João Vitor, Maicon e Piton. Hugo Moura, Esforza ou Matheus Carvalho. Tá difícil pra ler, eu tô falando, olha lá. Jean, David ou Maxi. Coutinho ou Paier. Emerson Rodrigues e Verrete. Muito bem! Aí no oftalmo, leva na próxima vez. Renove! Não, vamos sugerir um negocinho pra você. Não,
não. Somos dois, porque eu tô... Um abraço à Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Nós estamos aqui fazendo, né, o teste. De novo. Esse jogo vale muito mais pro São Paulo. Vale muito mais pro São Paulo. Pro São Paulo é fundamental. São Paulo tem mais jogos fora de casa do que em casa até o final. Então, assim, não é que são 3 pontos na conta. O São Paulo tomou 4-1 do Vasco. Aliás, aquele talvez tenha sido o pior jogo do Zubeldia. Porque o São Paulo perdeu alguns jogos com o Zubeldia, perdeu. Mas aí alguns que você fala, pô, o atacante errou gol, o outro perdeu pênalti, o goleiro falhou, bababá. Um jogo em que o São Paulo foi assim, amassado tal, assim, que, pô, foi escolhas do treinador equivocadas, as mexidas não deram certo, foi o Vasco 4-1 no São Paulo. Então, pro Zubeldia, pra ele é importante dar o troco nesse time do Vasco. Aliás, a arrancada do Vasco, a ascensão do Vasco, começou justamente naquele jogo. Depois que fez 4-1 no São Paulo, o Vasco começou a ganhar confiança, foi avançando nas Copas, melhorou no Brasileiro e tal. Então, o Zubeldia, ele vai ser muito jogado no final do campeonato. Ele não vai ser demitido agora. Se o Vasco ganha do São Paulo, ele não vai ser demitido agora. Mas a situação para ele, pro ano que vem, complica. Se o São Paulo estiver fora da Libertadores, aí eu acho que pode... O contrato dele vai até o final do ano que vem. Né? Então, o que se estranha essa abertura é por causa disso, né? Então, mas tá muito esquisito, não tá, Bubu, hein, Nath? Porque essa coisa tá meio... joga uma coisinha, Futebol daí brasileiro. não. Ele tá prestigiado, o presidente vira público. Futebol brasileiro, gente. Quantas vezes a gente já viu dirigente, aí não tô duvidando da palavra do dirigente de São Paulo ou não, mas quantas vezes a gente já viu dirigente falando, não, tá tudo certo, tá tudo sob controle, na madrugada ou no dia seguinte, técnico demitido. O futebol brasileiro, mais do que qualquer outro no mundo, é resultado. Os outros ainda tem um tempinho ali de maturar, o Zubeldia, não sei não, 2 eliminações, se perder pro Vasco em casa, se distanciar um pouco ali, dependendo do resultado que vier da rodada, ele se distanciar ainda mais da zona de classificação, eu não ponho minha mão no fogo, não. Não. Acho que é um jogo importante para o São Paulo, Edu, com relação ao tempo de treinamento, né? Porque o São Paulo ele venceu o Corinthians, teve uma semana para trabalhar, preparar o time, né? E teve até um telespectador que mandou uma mensagem relacionada a isso, né? O São Paulo treinou e teve uma atuação muito abaixo contra o Cuiabá, né? Então, assim, você imagina que quando o time descansa um pouco mais, quando você tem mais tempo para trabalhar, você vai ver alguma coisa nova, né? Algumas melhores movimentações, enfim, e foi o que o São Paulo não apresentou contra o Cuiabá. Então, assim, o São Paulo teve muitos dias para você trabalhar, para corrigir posicionamentos, para talvez, até como o torcedor mesmo falou, mudar uma forma de jogar, que parece que vai ser a mesma, mas eu acho que o torcedor do São Paulo não fica com essa sensação com relação ao jogo de hoje. O São Paulo, na minha opinião, é favorito, porque o São Paulo tem um time melhor, e o Vasco está olhando muito para o final de semana, né? O interesse do Vasco, com certeza, é a semifinal da Copa do Brasil. Hoje é mais você voltar uma retomada após data FIFA, você colocar o time em campo, porque os objetivos do Vasco no Campeonato Brasileiro, eu acho que são muito pequenos. Agora, com relação ao São Paulo, de você entender uma evolução, um jogo melhor do que foi principalmente o jogo do Cuiabá, esquecer as eliminações que aconteceram e olhar realmente para uma classificação para Libertadores, eu acho que é o principal objetivo do torcedor, e a gente imagina que um bom resultado hoje vai trazer um pouco de paz para o Zubeldia. Hora de falar sobre o São Paulo com informação exclusiva. Júlio Casares tem 2 grandes objetivos nesse mandato como presidente. O primeiro deles, a transformação do estádio do São Paulo, com rebaixamento do gramado, criação de uma arquibancada extra, enfim, aquele projeto que vocês já conhecem. O segundo é transformar Cotia, categoria de base do São Paulo, no maior polo revelador de atletas do Brasil. E isso está muito associado à dificuldade que o São Paulo terá em investir em contratações pesadas para os próximos anos. O Tricolor recentemente se acertou com um fundo de investimentos que vai exigir uma série de contrapartidas. Entre elas, o São Paulo não vai poder gastar mais do que arrecada. O investimento não vai poder superar 350 milhões de reais no futebol profissional. E a sacada do Júlio Casares para manter o São Paulo competitivo vai ser gastar muito na categoria de base, que tem um custo muito menor do que o profissional. O São Paulo pretende ser o clube que mais revela atletas no país, superando no momento, por exemplo, o Palmeiras. Como é que o Tricolor pretende fazer isso? Entre as possibilidades está a de canalizar vários dos investimentos para a base e encontrar um parceiro de investimentos para a Cotia. O Tricolor irá ao mercado em busca de pessoas e empresas dispostas a colocar dinheiro por lá.
A contrapartida ainda vai ser acertada, isso tudo está sendo estabelecido e desenhado pelo Júlio Casares. Mas o que eu quero contar para vocês é que Cotia vai passar a ter um papel super importante dentro da estrutura do tricolor. E aí, só para completar, vale a lembrança de que quando a gente fala em receita de venda de atletas no São Paulo, quase sempre essa receita está associada a jogadores formados em casa. São os exemplos mais recentes do Beraldo, do Elinho, do Diego Costa, do David Neres, do Morato, do Thales Costa e do Perry. Mesmo atletas que já deixaram o São Paulo continuam vendendo e valendo dinheiro. Os casos mais específicos do Elinho e do David Neres, também do Morato, que foram negociados recentemente e asseguraram muitos milhões de reais ao tricolor. Bora mudar de assunto e falar sobre Galopo, que já esteve nos planos do Rosário Central, do Boca Juniors e agora também do River Plate. Informação do site El Craque Deportivo da Argentina dá conta de que Marcelo Gallardo, técnico do River, entende no Galopo o nome ideal para substituir Nacho Fernandes, aquele mesmo jogador do Galo que era do River, foi pro Atlético e voltou pro River. Nacho tem perdido o condicionamento físico, não tem sido mais capaz de competir em alto nível até por conta da idade e pode acabar se mudando para algum clube menor na Argentina. O Gimnasia La Plata é uma das possibilidades. E para substituí-lo, de acordo com a apuração desse site, o Galopo surgiria como plano A. Não acho que o São Paulo vai criar grandes dificuldades, embora precise recuperar ou parte ou todo o investimento feito quando da compra junto ao Banfield, operação de 6 milhões de dólares. Recentemente, nessa semana, o Galopo deu uma entrevista criticando, cobrando, exigindo uma condição de titular, afirmando que o que ele precisa é de minutos, que chegou a conversar com o técnico Luiz Ubeldia, mas desde então nenhuma novidade. Parece ser questão de tempo para que o Galopo vá embora. Se essa proposta do River Plate de fato se confirmar, a tendência é que esse acordo saia. Bom, então é isso, pessoal, as notícias de hoje aí, São Paulo e Vasco. Estou muito confiante da vitória do São Paulo, acredito que vai ganhar de goleada do Vasco hoje, para descontar aquela goleada que a gente sofreu no primeiro turno. O Galopo, infelizmente, acredito que já não dá mais no São Paulo, vai sair mesmo, né? Apesar de conversar, a gente sabe muito bem como são essas conversas internamente aí, né? E especulando se o Tite no São Paulo, já pensou? O Tite no São Paulo? Eu particularmente não gostaria não, mas deixa seus comentários aqui, comenta o que você achou, deixa um like para ajudar aqui o canal a crescer, tá? E deixa seu feedback também e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!